Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou postando um novo vídeo sobre como ocorrem as bicheiras, segregação em base de pilares, o que dizem as normas, como evitar e a consequência se você não tomar cuidado durante a execução na obra. Deixe seu joinha, obrigado, espero que vocês gostem, até a próxima. Olá gente, tudo bem? Hoje o assunto é falhas e concretagem em base de pilares. Um dos maiores chamados quando tem é quando acontece isso daí, tanto em obras novas como em obras que estão principalmente em recuperação, né? Porque na obra nova o pessoal nem conserta isso, tampa com massa e que depois acaba sobrando para o condomínio. Então assim, por exemplo, como é que a gente chama essa segregação, né? Tem muitos nomes, tem ninhos de pedras, tem bicheira, a doutora Maria Noronha chamava de bicheira, o Falcon Bauer também. Né? Esse desenho aqui é do Eduardo Thomas, uma publicação que tem, procurem, que é muito boa, sobre fissuras, e fala dessas falhas que podem ser, né, do lançamento, do adensamento, alguns casos concretos com pouca argamassa, né, ou lançamentos de grandes alturas, né, porque a norma limita em 2 metros, acima disso você tem que usar dispositivos para evitar essa segregação, falhas de vibração também pode ser. Vamos estudar tudo isso hoje, vocês verem que interessante que é. Né? Aqui essas fotografias, está vendo? O que acontece num pilar como esse? A armadura fica exposta. Né? E se tampar com uma argamassa, você não vai ter um concreto compacto, não é a mesma barra com um concreto compacto e com um concreto uma massa compacta, você tem diferenças de aeração que é um dos causadores da corrosão de armadura. Isso é o de menos, sem contar que o próprio pilar perde capacidade de carga e pode ocorrer uma ruptura, como eu já vi acontecer, eu tive que sanar esse tipo de ruptura também. Então era aqui, essa situação em uma obra em andamento, que eu acompanhei, né, que eu fui fazer uma vistoria pela incorporadora lá em Curitiba. Olha a situação desse pilar, está aqui. Né? Aqui também é uma obra paralisada em São Paulo. Olha a armadura toda exposta, olha, você vê que é pura falta de argamassa e fibração, principalmente, que a gente consegue ver umas estrias na superfície do concreto, como se tivesse sido compactado, mas não foi adensado. Né? Só foi lançado na forma, sem nenhum tipo de cuidado de vibração e adensamento. Ali também, está vendo bem na fachada. Olha esse caso aqui também, tá vendo? Esse concreto ele foi lançado e acabou. Ninguém teve cuidado de fazer uma vibração para sair o ar. Então o ar ficou aprisionado, fazendo essas falhas ao longo do pilar. Né? Isso é fatal à corrosão de armadura. Né? A outra ali também, outra fachada, outro pilar de canto. Né? Até que o gancho tinha coragem ali no meio. Ou sei lá, se a armadura que ficou para fora. Vai se saber o que aprontaram nessa concretagem. E esse pilar então, olha a segregação desse pilar. Aqui nesse caso é uma concentração de armadura. Ali tem tanto ferro, tanta barra de aço nesse transpasse, caberia ao engenheiro de campo ter entrado em contato com o calculista antes de fazer o pilar e pedir para o calculista revisar esse projeto, criando dispositivos como melhoria nessa região de transpasse, com luva, com solda, porque ficou tanto concreto, tanta armação, que não passa nem pensamento, muito menos concreto. Né? Aí você vê aqui ao longo do pilar também as falhas de concretagem e adensamento. E esse aqui nessa obra lá em Manaus. Olha que porcaria de concretagem, quantos vazios. Né? Aí faltou provavelmente um concreto um pouco mais argamassado, eu precisaria. Porque não é nem questão de concentração de armadura. Você vê que é um concreto que faltou argamassa e melhorias no adensamento e compactação. Esse aqui, o problema foi no meio. O que aconteceu? Lançaram o concreto tudo de uma vez. Na hora de remover o mangote, ninguém teve o cuidado de vibrar para sair o ar, né? E você continuar essa concretagem. Ou também, pela cara do concreto, parar na concretagem na metade. Alguma coisa fizeram e não fizeram esse tratamento, que é um outro pilar também, na mesma situação. Tá? Então, assim, se na obra você não toma cuidado, não está nem aí com a estrutura, né? Porque você não tem que pensar assim, eu não vou morar lá, não é problema meu, porque é questão de competência profissional
e questão principalmente do comprometimento com a profissão. Então, cuidado com as suas escolhas que você faz na vida, né? Tudo é a vida é questão de escolhas. Se fizer más escolhas, também colheremos as nossas escolhas, porque o boleto vem caro. Um dia as pessoas não entendem. Né? A ignorância de certos seres humanos é tão grande que não entende que se você fizer alguma coisa errada, o boleto vai vir caro mais pra frente. Então, assim, outra coisa, quando a cabeça não pensa, quem vai padecer é o corpo. O corpo padece. Isso é um ditado super antigo. E no caso do nosso corpo, daquela pessoa aqui, ou daquele construtor, ou daquele engenheiro que não toma cuidado, do arquiteto, qual é a parte do bolso? Qual é a parte do corpo que vai padecer? É o bolso, o coração, é o que vai padecer. Com certeza, porque o órgão mais sensível do ser humano não é o coração, é o bolso. E tem que padecer mesmo. Por quê? Sobra para quem vai morar. Olha esse predinho lá no metrô, na Chácara Inglesa, perto do metrô Santa Cruz. Prédio com 12 anos, olha os pilares como é que estão. E quem foi que teve que pagar esse pato? Né? Quem pagou foi o condomínio. Apesar que a construtora desse edifício, você vê como que é a hombridade do ser humano, né? E a aceitação dos seus erros, a questão de humildade da pessoa. Ela mesmo com 12 anos depois, foi lá e pagou metade da obra, porque ela se sentiu na obrigação, porque viu que era uma falha. É uma construtora de japoneses, né? Então, assim, aquela coisa de comprometimento, de hombridade mesmo, tá? Olha ali, tá vendo? Olha quanta segregação. Isso aí que é um concreto, baixa consumo de argamassa, né? E um lançamento e adensamento sem as devidas vibrações adequadas para você fazer uma boa compactação. Esse outro prédio é lá na Vila Mariana. Acabei de entregar esse laudo aí, perto do Hospital São Paulo. Você vê que todos os andares desse concreto aparente, que não foi feito para concreto aparente, porque os cobrimentos eram pequenos, todas as emendas de arranques de concretagem estão com problema. Né? E olha a situação, e tem mais, quem fez um reparo há muito tempo atrás, fez totalmente errado. Aplicou zarcão em tudo, até no concreto, piorou a situação. Tanto que para síndicas desse prédio, eu comentei, vocês têm duas obras em específico. Você tem a questão da obra da estrutura de concreto e depois a obra das vedações e revestimentos. Né? Dá dó. E assim, todos os pilares aconteceu isso. Uma concentração de armadura, de arranque, tá? E uma falha de concretagem em todas essas regiões. E outro pilar ali também, olha lá dentro, consegue ver apontado com a lapiseira os ninhos de pedras e o estrago da armadura. Ainda bem que não precisa fazer reforço. Os vários pontos que nós abrimos, só mesmo a limpeza, tratamento e instalação de novos estribos. Isso vai precisar, tá? Então vamos lá. Por que acontece isso? Vamos lá, né? Origem dos simples. Por que acontece isso daí? Então, para isso, né, nós temos o quê? Nós temos uma norma brasileira, a 8953, denominada Concreto para fins estruturais, classificação pela massa específica, por grupos, resistência e consistência. Lá tem uma tabelinha que auxilia, pelo menos o engenheiro de campo ou o arquiteto acompanhando aquela obra, sobre as classes de consistência. Por um pilar, por exemplo, esbelto, uma parede de concreto, no mínimo é 160, 120. No mínimo tem que ser, com esse tipo de característica. Então lá no laboratório, né, como aqui por exemplo, né, a gente foi na Supermix fazer um estudo de dosagem, né, você seleciona os materiais lá na usina. Aqui, ó, você vai lá ver, ó, na régua lá, S160 dentro dos parâmetros para concretagem de pilar. Olha o slump bonito, olha um concreto bem feitinho, bem argamassa, você sente a argamassa. Por isso que eu falo que vamos rodar um concreto, você tem que botar a mão na massa, tem que colocar a mão para sentir ele mesmo, né? Pedi com a doutora Maria, e eu fazia isso quando eu dava aula de laboratório de materiais de construção no Mackenzie. Ainda mais com as meninas que tinham unha bem feita, eu fazia colocar a mão mesmo, entendeu? É assim que tem que fazer. Outro cuidado, né? Que a norma também recomenda. O lançamento inicial de argamassa com composição igual à da argamassa do concreto estrutural. O que seria isso? Momentos antes da concretagem, você pode fazer uma jirica só de argamassa, o mesmo cimento do concreto e o mesmo teor de areia.
fazer um lançamento da argamassa um pouco mais fluida, colocando um aditivo, para molhar a forma. E chegar lá embaixo com uma camadinha de uns 3 centímetros dessa argamassa. Por quê? Porque quando você for lançar o concreto, né, a argamassa do concreto não vai ficar no meio do caminho nem das armaduras. Então vai chegar concreto com argamassa lá embaixo. E mesmo que venha um pouco de pedra na frente, lá embaixo tem aquela camadinha de argamassa que a pedra vai bater ali e vai se concentrar. É uma recomendação também, momentos antes da concretagem. Outro é o uso de dispositivos que conduzam esse concreto para dentro da forma, minimizando a segregação. Funis, calhas, trombas, como por exemplo, né? Não é o cachimbo não é o cachimbo de fumante, é um cachimbo na forma. Pilar passou dos 2 metros, é recomendado um cachimbo. Você lançar por ali aquele concreto. Eu estou inventando isso? Não, está no ACI. Lá no Manual of Concrete Inspection, ACI 311, lá tem um desenho, ó, vocês podem ver lá de esquerdo, né? Correct. Onde você tem um pocket, uma bolsa, para que você auxilie o lançamento desse concreto. Desta forma você evita que ocorra a segregação e a separação entre a pedra e a pasta de argamassa. Tá ok? Bem ali. O que mais que a norma recomenda, a norma brasileira? Né? Que ó, as formas devem ser preenchidas em altura compatível com o tipo de adensamento previsto, ou seja, em camadas de altura inferior à altura da agulha do vibrador mecânico, para se obter um adensamento adequado. Em peças verticais e esbeltas, tipo paredes e pilares, pode ser conveniente utilizar concreto de diferentes consistências de modo a reduzir o risco de exudação desse concreto. O que seria? De repente você tem um pilar de uma parede de concreto de 7 a 8 metros de altura. Você vai lançando o concreto com adensamento, com slambs diferentes. Mais para baixo, mais fluido. Mais para cima, menos fluido. É isso que a norma recomenda. Tá? E outra coisa, o que a ACI também recomenda? Né? Você vai fazer o seguinte, a concretagem de uma peça esbelta, você pode ir com o tubo de concretagem até lá embaixo, ou com uma tremonha, que é um funil, né? Você puxa esse funil até uma certa altura, um terço, vamos supor, o pilar tem 4 metros, puxa até 1/3 de altura. Remove o funil, vai lá com o vibrador e vibra aquele concreto que é para sair aquele ar. Aí você lança de novo mais 1/3, tira o funil, vai com o vibrador e vibra novamente. Aí você vai para sair a bolsa de ar. Aí você, de novo, você vai, lança o resto do concreto e vibra. Aí o que vai acontecer? Não vai dar bicheira, pedras lá embaixo, e vai evitar que ao longo daquele pilar fique aquelas estrias que eu mostrei na outra foto e aqueles vazios, porque eu estou removendo o bolsão de ar com o vibrador. E a agulha vibrador é muito importante ser pequena, né? Você tem que analisar a frequência desse vibrador para que tenha um bom adensamento. Tá? Aqui é o desenho do Arthur Thomas, né? Na publicação do Ibracon. Ele ensina exatamente isso. Ó. Põe o tubo tremonha com uma bolinha na frente. Por quê? Para poder empurrar, né, tudo que estiver pela frente da tubulação. Aí a bolinha vai subindo, ó, que interessante, ó, vai concretando, né, aquele concreto inicial ruim, ele vai subindo, e você tem um bom concreto e uma janela de inspeção que você pode montar um cachimbo também, igualzinho esse desenho, ó, usando uma pica para lançamento dentro de um pilar, tá ok? Ali, ó, aqui é a mesma coisa, ó, o ACI ela recomenda esse tipo de lançamento, com uma tremonha, para direcionar o concreto. Se você lançar direto na forma do pilar, ele vai batendo no meio do caminho, só chega a pedra lá embaixo. Mas se você colocar uma tremonha, igual que aqui indicado, ó, no meu mouse, tá vendo? Você direciona o lançamento dentro da forma. O ACI ensina tudo isso. Aqui também, ó, você está fazendo uma concretagem com caçamba, tá vendo? Você põe um tubo lá dentro do pilar e vai erguendo. Também está no ACI, é a mesma coisa na norma brasileira. E qual é o custo se você não fizer isso? Esse prédio. O custo é esse, ó. Segregação, corrosão de armadura, perdeu muita seção, né? Teve que fazer reforço. Olha, detalhamento de reforço, usando a mesma armadura original do prédio. Só que a gente desconsidera aquela parte segregada, faz uma capa mais para cima, uma capa mais para baixo, dimensionado, pelo menos costuma dar 1,20 m mais ou menos, para cima e para baixo. Monta as armaduras, né? Desse jeito. Embaixo, ó, continua a armação, que é para transferir carga,
monta as formas, concreta a parte inferior primeiro, gipsa concreta a parte de cima, monta as formas e está pronto o reforço, tanto em cima quanto embaixo. Imagine, esse prédio foi feito isso em 8 pilares. Fora o resto, os outros pilares que era só reparo localizado. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí, estudem como sempre, tá bom? E agradeço ao engenheiro Caio Pascolin Menezes pela revisão e edição desse vídeo. Um abraço a todos, dá um joinha lá, hein? Tá? Próximo assunto vocês vão gostar, que é a importância de laudo técnico de fachada. Muito obrigado.